Uma boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 2 de dezembro de 2025. Em aprovação, as atas número 4.520, de 10/11 de 25, 4.521, de 11/11 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui, também aquelas que estão nos acompanhando de maneira online. Expediente da Secretaria do dia 2/12 de 2025. Ofícios 271, 272, 273 de 2025 do Executivo Municipal encaminhando juntada de documentos nos projetos de emenda à Lei Orgânica 01/2025, projeto de Lei Complementar 01/2025 e projeto de Lei 40/2025. Ofício número 122/2025 do SISMUF encaminhando competências do Conselho Municipal de Previdência nos projetos de emenda à Lei Orgânica 01/2025, projeto de Lei Complementar 01/2025 e projeto de Lei 40/2025. Pedidos de providências. Número 205 do vereador Roque Cervenini, que solicita a fiscalização e reparo de buraco e destruição de passeio público decorrentes da retirada do terminal telefônico. 206, do vereador Darlan de Jesus, que solicita manutenção em calçada na rua Floriano Peixoto. 207, vereador Juliano Baumgarten, que solicita conserto de calçamento na rua Luiz Faguerassi. 208, da vereadora Fernanda Correia, limpeza de resíduos no antigo desvio de pedágio. 209, da vereadora Fran Bonassi, que solicita reparo necessário na rua Milo Ornag. 210, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita limpeza e manutenção da pista da rua Pedro Marqueto, próximo à esquina com Luiz Pigossi. Pedido de informação número 100/2025, do vereador Roque Cervenini, solicita cópia de processo sobre demarcação de divisas e correções de mapas. Pedido de informação número 101/2025, da vereadora Fran Bonassi ao Departamento de Trânsito do município. Pedido de informação 102/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita informação da situação do projeto de ampliação da galeria da rua José Pegoraro. Indicação número 60, da vereadora Fernanda Correia, para a instalação de bebedouro com água filtrada e gelada na pista de caminhada do Parque dos Pinheiros. Ofício número 03/2025, da vereadora Fernanda Correia, comunicando o afastamento do território nacional no período de 17 a 29 de janeiro de 2026 em viagem aos Estados Unidos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui saudar a todos os servidores municipais, imprensa, a todos que nos acompanham também através das mídias sociais. E passamos, então, à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2025, que altera a Lei Orgânica do município. Pareceres. Comissão especial favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez quero cumprimentar a todos com uma boa noite. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Executivo 01/2025 trata da seguinte matéria. O Congresso Nacional promulgou em novembro de 2019 a emenda constitucional número 103, conhecida como Reforma da Previdência, que alterou o sistema de previdência social, especialmente para os trabalhos da iniciativa privada, para os servidores públicos federais vinculados ao regime próprio de previdência social da União.
Para os servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados aos respectivos regimes próprios de previdência social, a emenda constitucional número 103 de 2019 determinou que a idade mínima para aposentadoria fosse estabelecida mediante emendas às respectivas constituições e leis orgânicas, e que o tempo de contribuição e os demais requisitos fossem definidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Também determinou que as normas constitucionais e infraconstitucionais de aposentadoria e pensão vigentes antes da reforma continuariam vigorando enquanto não promovidas as alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime de previdência social. No âmbito do município de Farroupilha, a emenda à Lei Orgânica número 45, de 2/8 de 2023, e a Lei Complementar Municipal 19, de 21/8 de 2023, estabeleceram a reforma previdenciária para os servidores públicos municipais, fixando as novas regras previdenciárias exclusivamente para os novos servidores públicos municipais, ou seja, para os servidores que ingressaram no cargo de provimento efetivo a partir de 2/8 de 2023. A data da entrada em vigor da reforma previdenciária municipal. Ou seja, os servidores, a partir desta data, que já entraram com as novas regras. Para os servidores que já estavam no serviço público municipal até a data da reforma previdenciária municipal, ou seja, para os servidores públicos municipais que ingressaram em cargo de provimento efetivo até 1/8 de 2023, continuaram vigentes e aplicáveis para os benefícios de aposentadoria e pensão. As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor, a emenda constitucional número 103, de 12/11 de 2019, nos termos do artigo 87b da Lei Orgânica do Município e do artigo 5º da Lei Complementar número 19, de 21/8 de 2023. Agora, porém, para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, RPPS, se faz necessário um ajuste referente às pensões devidas aos dependentes dos servidores que vierem a falecer, para fins de determinar a aplicação das novas regras de pensão por morte estabelecidas na emenda constitucional número 103, de 12/11 de 2019, para os dependentes de todos os servidores municipais, independentemente da data de ingresso do servidor. Está, então, senhor presidente, claro aqui na manifestação do Executivo, que, então, sofrerá a alteração, a pensão por morte, que hoje ela é integral e a partir da aprovação desse projeto de lei, então, a pensão por morte futura ficará em 50%, do valor para o beneficiário. Ressaltando que os beneficiários que têm necessidades especiais permanecerá o valor de 100%, então, da pensão por morte. Senhor presidente, diante da colocação, da explicação desta noite, eu quero pedir que seja colocado, então, em apreciação dos nobres vereadores e também que seja colocado em votação nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra o vereador Darlan. Ao público que se encontra na casa hoje, meu amigo polícia, a todos os servidores que aqui estão, a imprensa também. Devido à importância da matéria, eu acredito que não é possível analisar em tão pouco tempo. Então, eu peço vistas, presidente. Muito obrigado. Então, concedo vistas ao projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 ao vereador Darlan de Jesus.
Lembrando que este projeto é uma comissão especial, ele tem um prazo menor que o prazo normal. Seguimos, então. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 40, que institui a política municipal de atenção à valorização da saúde mental dos professores no município de Farroupilha. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra estava à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Juliano Baumgartner na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos, cidadãs presentes, servidores e servidoras públicas que se fazem presentes aqui na nossa Câmara Municipal. Cumprimentar o Adamati e, em seu nome, saúde os demais veículos de imprensa, enfim, todos que nos acompanham dos seus lares. O projeto 40/2025 é um projeto da autoria deste vereador, tendo em vista a necessidade de trabalharmos com um dos maiores problemas e um dos maiores desafios da contemporaneidade, que é a saúde mental. Se nós formos buscar dados e estatísticas, veremos que muitas das pessoas estão adoecendo, principalmente os professores. A sobrecarga exaustiva, seja com a quantidade de alunos lá na sala de aula, a demanda, o trabalho, a burocracia, as cobranças que a sociedade as impõe, piorou muito depois da pandemia, onde que simplesmente se achou que o professor não dava conta do recado e que o professor estava ali querendo fugir de trabalhar, mas muito pelo contrário. O professor lá estava firme e forte, cumprindo com seu papel. E a gente sabe que o professor, a professora, todos os dias, ele não encontra apenas o conteúdo. Ele encontra um cenário desafiador. Um cenário onde que muitas vezes o professor ele acaba se tornando pai, mãe, uma referência familiar, ele acaba se tornando o assistente social, o psicólogo, que muitas vezes as crianças, os adolescentes vão em condições desestruturadas, principalmente partindo do pressuposto de uma base familiar rompida, de uma base que não está sólida. E quando não há uma base sólida familiar, a gente vê que há muitos problemas, alguns casos de violência, questão de drogas, etc, etc. E essa sobrecarga vai para um lugar e chega lá para o professor e para a professora em sala de aula que não consegue dar conta do recado, no sentido de manter a sua saúde e a sua estabilidade mental, porque a pressão é muito grande. Mediante isso, conversando com alguns colegas professores e deixando claro, eu sou professor da rede pública estadual, não do município, tá? Só para deixar esse parênteses aqui. Me disseram assim, vereador, a gente precisa de um programa de saúde mental, a gente precisa de uma atenção. Pois bem, poucos dias atrás, eu conversava com o vereador Davi, que trouxe a informação que o município está engatinhando uma pesquisa, um diálogo. Mas, ao conversar com alguns professores que questionaram esse serviço, disseram, não, se nós tivermos um serviço, precisarmos um apoio psicológico, a gente vai para o CAISM ou particular. E as filas do CAISM são intermináveis. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Não estou jogando ao léu. Então, é mais do que necessário que uma administração pública olhar para a educação. Porque muitas vezes se olha para a educação quando é para reconhecer o IDEB, quando é para reconhecer uma premiação, mas quando chega o cuidado, o acolhimento, está faltando esse acolhimento. Então, eu apresentei esse projeto pensando no coletivo e pensando no bem-estar social e na saúde mental do professor. Porque não adianta nós querermos uma sociedade desenvolvida se uma sociedade que não acolhe e trata bem quem faz a diferença na sala de aula. Então, esse projeto, meus colegas, meus amigos professores, o pilar da sociedade, se não tivesse o professor, teria ruído há muito tempo. Em meio a todos os problemas e todas as dificuldades e todas as falácias, que eu quero reforçar isso aqui, porque todo mundo dá pitaco na educação. Todo mundo dá pitaco na educação, mas não consegue educar seu próprio filho. E aí uma hipocrisia danada.
que chega, me desculpa, mas é um desabafo também. Então eu estou cansado dessas falácias e chega de pitaco furado. Então o que eu quero dizer aqui? Eu quero que os meus colegas votem de forma unânime, uma coisa não vai diminuir a outra, muito pelo contrário. Votar nisso aqui é apoiar os professores, é qualidade de vida, é bem-estar social. Então, pela dignidade, pela valorização dos professores e da nossa educação e dos cidadãos, eu peço, senhor presidente, que seja votado nesta noite e que seja aprovado o projeto. Obrigado e vamos à luta. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sinonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, o público aqui presente, a Damate. Então, eu vou solicitar vista desse projeto 40 para que seja feita uma análise mais profunda. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Projeto do Legislativo número 40, em vistas com o vereador Sinonei Monteiro. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 73 de 2025. Congratulações ao superintendente da Rádio Miriam. Dando sequência, então, Fernando. Então, passamos ao espaço dos requerimentos. Requerimento de número 73 de 2025. Congratulações ao superintendente da Rádio Miriam. A palavra está à disposição da vereadora Fernanda Correia pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, os colegas vereadores, ao público aqui presente, a imprensa, os servidores da casa, os que nos acompanham pela internet. Ao concedermos, na verdade, esses votos de congratulações à Rádio Miriam de Caravaggio e a todos que constroem diariamente, né? Reconhecemos muito mais que uma emissora. A gente reconhece, na verdade, aqui um legado vivo. Hoje nós não celebramos apenas uma data. Nós celebramos uma instituição que há quase 7 décadas se dedica a servir a nossa sociedade com ética, seriedade e um compromisso inabalável com a verdade. Pois é, pedi para fechar a porta lá.
Presidente, eu acho que seria bom. Eu peço para alguém da nossa equipe encostar a porta só aqui, ó. E a manifestação é natural e tudo certo. Só para a nossa colega vereadora conseguir se pronunciar. Pode restabelecer o tempo para a vereadora Fernanda. Presidente, eu vou iniciar novamente, Sim, então, a minha fala. A gente entende aqui a manifestação e a indignação dos servidores nessa noite, porque eles vieram já aqui para poder sair com uma posição, né, do nosso parlamento referente ao projeto dos servidores, mas a gente respeita e vamos continuar. Inicio, então, novamente aqui a minha fala referente aos votos de congratulações à Rádio Miriam de Caravaggio e a todos os que constroem diariamente, né? A gente reconhece muito que é muito mais do que uma emissora, mas é um legado vivo. Hoje a gente celebra aqui, Leandro, não só uma data, mas uma instituição que há mais de 7 décadas se dedica com a nossa gente, com ética, seriedade e com um compromisso inabalável com a verdade. A Rádio Miriam não apenas comunica, ela conecta. É parte essencial da identidade cultural da nossa sociedade. Ela se tornou presença efetiva na nossa Farroupilha, atravessando nossas alegrias, oferecendo consolo nos momentos difíceis e orientando com responsabilidade quando a informação se faz urgente. A cada voz que ecoa dos estúdios, a gente percebe que há entrega e um profundo respeito pela comunidade que a escuta. Por isso, manifesto a minha mais sincera admiração ao superintendente, o padre Ricardo Fontona, o gerente-geral Benildo Bordignon, ao coordenador de jornalismo José Ademir Teodoro, Zé Teodoro, que se faz aqui presente, e ao comunicador e produtor, o Leandro Adamati, que está sempre presente aqui nas nossas sessões, levando os nossos debates a todos os farroupilhenses, não só através da Rádio Miriam, mas através da TV Serra. E a gente não pode deixar também de citar a todos que mantêm viva a credibilidade dessa emissora, que tanto honra a nossa cidade. Eu desejo que a Rádio Miriam continue aí iluminando caminhos, fortalecendo e honrando a confiança que conquistou ao longo da sua história. E espero aqui, Leandro e o Zé, que estão aqui presentes, que vocês recebam esses votos de congratulações e nossa gratidão pelos 69 anos de fundação da emissora. E que venham aí muitos anos, né, com ainda mais serviço e inspiração. Então, os parabéns meu e desse parlamento por toda essa jornada aí que vocês têm contribuído com a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, enfim, servidores que ficaram aqui, que estão ali fora, cumprimento mais uma vez. E quero saudar o ex-secretário Fernando Silvestrin, a ex-presidente dessa casa, sempre Glória Menegoto, saudar o Isaías, o professor Zilmar, quero saudar o Vinícius Pigossi, o Benhura, o prof. Fábio, e etc, para mim não me perder. E quero fazer um cumprimento especial à Rádio Miriam, em nome do Leandro Adamati, do Zé Teodoro, do padre Ricardo Fontana e também de toda a família da Rádio Miriam, por mais essa data. E cumprimentar, evidentemente, a minha colega vereadora Fernanda pela proposição, tendo em vista que parte da nossa história, parte da história de Farroupilha passou pelos microfones da Rádio Miriam, dos registros.
saudosos registros. E aqui eu quero fazer deferência e lembranças do nosso amigo saudoso Ricardo Ló, que infelizmente, de uma forma triste, partiu, né? Foi vítima de um acidente fatal e que também era uma das memórias vivas. Então, eu quero dizer que é merecido, né, esses aplausos e que a Rádio Miriam tem uma importância histórica nas informações, no lazer, no entretenimento, na cidade de Farroupilha. Então, parabéns, Rádio Miriam, estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Clemente Valan. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras. Boa noite, vereadores. Todos que nos acompanham pela imprensa, aqueles que ainda nos estão aqui conosco, Polícia, Silvestrin, Teodoro, Rádio Miriam, Damati. Falando aqui um pouquinho da Rádio Miriam também, parabenizar pelo trabalho dessa rádio por todos esses anos aqui. Deixar só uma lembrança de quanto a Rádio Miriam foi importante para a nossa cidade. Desde criancinha, né, Adamati e Zé, quando a gente tinha lá os nossos 5, 8, 10 anos de idade, a mãe dizia, liga, 11h30, liga a Rádio Miriam para nós não perder a voz do santuário. Isso ficou marcado muito, muito em nossas vidas, e não só na voz do santuário, era o jornalismo do meio-dia, era de manhã. Então, parabenizar essa rádio por todos esses anos de trabalho, de dedicação, levando aos ouvintes a notícia, a sinceridade e o bom trabalho aos bons ouvintes. Abraço, o meu muito obrigado, Jorge, boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Classi Silvestrin. Boa noite, vereadoras, vereadores, presidente da Câmara, as pessoas que nos prestigiam nesta noite. Em especial, quero cumprimentar o meu esposo, Fernando Silvestrin, ex-presidente desta casa e ex-vereador também daqui do município. Gostaria muito de me pronunciar e dizer que essas congratulações à Rádio Miriam é mais do que merecido, porque eu desde criança lembro que na minha casa a gente escutava muito a Rádio Miriam por a gente morar no interior, né? O pessoal do interior é natural as pessoas gostarem de escutar a Rádio Miriam, né? E eu também sou assídua, gosto muito de escutar de manhã cedo, principalmente porque o Leandro sempre dá os falecimentos e muitas vezes a gente no trabalho não tem como ouvir, né? Então muitas vezes a gente fica sabendo quando a pessoa já foi enterrada que faleceu. Então o Leandro sempre faz esse papel de passar informação também para nós, né? E eu tive o privilégio também de participar no programa do Gente que Faz, né, no sábado de manhã, lá na Rádio Miriam, e me senti muito feliz também de poder contar um pouco da minha história, né? Vereadora, só um minuto. Só para mim, eu peço a todos os senhores, né, Obrigado aos senhores pela compreensão. A sua compreensão também nós queremos. A sua também, então, obrigado pela sua compreensão, acho que é importante. E aqui são direitos dos vereadores pedirem vistas dos projetos.
Dando sequência, Estava com ela 1h34 lá. vamos retomar a fala para a vereadora Gaci Silvestrin. Continuando, então, presidente, eu estava na minha fala, mas também quero cumprimentar todas as pessoas que se fizeram presente. A gente entende, né, que vocês vieram com o propósito de que hoje se iria tomar um rumo, né, de saber qual seria o direcionamento da categoria, né? Mas como foi pedido vistas, então vai ser estudado agora para, provavelmente, presidente, acho que vai ficar para essa semana, né? Então você... Mas... Fecha assim. Pessoal, gostaria só de me manifestar, né? Eu entendo plenamente, né? Também sou servidora, né? Então eu peço para vocês, se vocês puderem me deixar eu me pronunciar, né? Eu já vim preparada também, mas é o direito do vereador pedir vista, então a gente vai aguardar, né? Para um próximo momento, vocês puderem vir aqui novamente, então, se assim vocês entenderem, tá? O que vai votar a favor? Pessoal... Só um minutinho, vereadora. Obrigado. Questão de ordem ao vereador Roque Severino. Queria fazer um pedido aos servidores. Vocês sabem que a gente está do lado de vocês, tá? Mas eu pedi para vocês ouvir aqui os vereadores com calma. Depois que o vereador fala, faz a manifestação. Quando o vereador toma a palavra novamente, escutem, que eu acho que daí a gente consegue evoluir. Senão vocês vão gritar ali, o presidente não vai conseguir conduzir a sessão e a gente não vai avançar. E isso aí é exatamente o que o governo quer. O governo pediu vistas hoje exatamente para fazer vocês virem de novo e fazer vocês cansarem. É para isso só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O vereador que pediu vistas foi relator do projeto. Então ele tem conhecimento. Tá? Então eu só vou pedir calma para vocês. O presidente está fazendo o papel dele, não tem como ser diferente, tem que conduzir a sessão. Quando o vereador estiver falando, escuta e depois, se quiser gritar, vaiar, aplaudir, fica à vontade. E depois vamos ter uns minutos aqui para encaminhamentos finais. Cada vereador vai ter a oportunidade de falar sobre o assunto e a gente vai se pronunciar. Tá? Pode ser assim? Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. Eu quero só ser justo com a vereadora Gaci. Davi, eu solicito que o senhor retome os 3 minutos para a vereadora. Então, eu tinha cumprimentado os senhores colegas vereadores, vereadoras, o presidente, a Rádio Miriam, então, que recebeu as congratulações hoje pelo trabalho exemplar que vem dedicando, né, levando a informação para o nosso interior. Eu sou moradora do interior, então a gente sabe o quanto o nosso interior escuta a Rádio Miriam. Eu tive o prazer também e a oportunidade de participar do programa Gente que Faz, que é uma forma que a gente também possa colocar o nosso trabalho, a nossa dedicação diante da comunidade. Quero cumprimentar todos os servidores, professores, pessoas que estão aqui nessa noite, que se dedicam muito para que o andamento do nosso município seja da melhor maneira. Eu sou servidora também, eu não sou contra o servidor de momento algum, né? Eu acredito que só cada vereador tem o seu posicionamento, mas o meu posicionamento eu já dei em outros momentos aqui, vocês sabem que eu jamais estaria contra a categoria, né? Mas assim, é de direito do vereador também, daqui a pouco se aprofundar mais no assunto para na hora de votar. Eu já tenho meu posicionamento e a comunidade sabe. Então, a senhora tem que ao requerimento que a Fernanda postou. Então, assim, eu só queria cumprimentar vocês e pedir calma, assim como o Roque perguntou também, tá? Vai ter o momento certo. Mas o requerimento que a Fernanda hoje, então, colocou foi as congratulações à Rádio Miriam, que eu acho que todos vocês também já ouviram, né? E é mais do que merecido eles receberem esses aplausos pelo trabalho já realizado há muitos anos, levando a informação para todo o nosso município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todo o público que nos prestigia essa noite, todos os servidores, a imprensa e os demais que nos acompanham de suas casas. Quero também deixar aqui, meus votos, então, de congratulações à Rádio Miriam, a você, Adamate,
por sempre nos ceder espaço para falar das pautas importantes do município, para levar também um pouco do nosso trabalho, né? As coisas que a gente conseguiu, as pautas que a gente conseguiu trabalhar nesse ano também, falo aqui em nome do meu mandato, em nome do PDT também. Então, só tenho a agradecer à Rádio Miriam por todo o serviço prestado à comunidade e também por sempre, né, estar à disposição quando a gente também recorre. Então, parabéns a vocês. Obrigado, presidente. Vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 73 de 2025, de congratulações à Rádio Miriam pelos seus 69 anos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 74 e 75 também são de congratulações, a qual eu passo a palavra à proponente, vereadora Fernanda Correia. Eu gostaria de deixar na casa esse requerimento. Então, por solicitação da vereadora proponente, o requerimento de número 74 de 2025, 75 de 2025 permanecem na casa e será apreciado quando a vereadora proponente solicitar. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Roque Severnini, líder da bancada do PSB. Senhores e senhoras vereadoras, vereadores, cumprimento especial aqui aos servidores públicos que estão aqui nessa noite, do nosso querido município de Farroupilha, por uma causa justa, né? Quando se mexe nos direitos, é natural que as pessoas tenham que se organizar, se mobilizar e cobrar, quer seja na esfera federal, estadual ou o caso aqui que é municipal. O que está se fazendo? Está se fazendo uma alteração na lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, para incluir ali, vamos dizer assim, uma harmonização com o que já se fez lá em 2019, com a emenda 103 da reforma da Previdência, aonde que vai tirar, né, vai mexer na questão da pensão por morte. Nós trabalhamos esse tema e junto com o Sismuf, com o Matheus, e tivemos hoje pela manhã uma reunião com o prefeito municipal, juntamente com o vereador Davi, o vereador Juliano e eu. Queríamos que o prefeito retirasse esse projeto. Poderíamos votar os demais e retirar esse. O prefeito entendeu que não, que deve manter. Qual que é a estratégia do governo? Está bem claro, que é pedir vistas, pediram visto do projeto do Juliano, para não votar hoje, porque vocês estão aqui, e pediu vistas também desse projeto da reforma, para não votar hoje, porque vocês estão aqui, e sabe que daqui a uns dias entram em férias, principalmente os professores, e desmobilizam os servidores. Como esse projeto prevê uma emenda à lei orgânica, precisa ser votado em 2 turnos, ou seja, vota, depois em 10 dias tem que votar de novo, tá? Esse pedido de vistas feito pelo vereador Jesus é legítimo, pode pedir. Eu acho que não precisaria ter pedido, mas pode. Vai ter que devolver em 3 dias. Então o presidente pode convocar uma extraordinária, por exemplo, para sexta-feira, e nós podemos votar isso. Nós vamos vencer isso aqui? Eu acho que não, o governo vai vencer, tem maioria. Tendo 10 votos, aprova a alteração da lei orgânica. É assim, para alterar a lei orgânica, precisa ter 10 votos. Tá, a favor, e repetir novamente 10 votos. Então, o que vocês têm que fazer, nós somos em 5 hoje, vereadora Fernanda, Fran, Juliano, Roque e Glaci. Vocês têm que arrumar mais 1 ou 2 para nos ajudar aqui, senão vai passar. Então, é matemática a coisa. Então, cada um que está aqui, pensa o seu vereador e cobre ele, para que ele assuma esse papel de defender essa pauta dos servidores. Estou falando especificamente desse projeto. Tem outros que eu acho até um ou outro eu vou votar a favor, mas esse principalmente eu quero dizer que não é justo. Não se trata aqui de legalidade ou de ilegalidade. É uma decisão política do prefeito. É obrigado a fazer? Não. Está proibido de fazer? Não. Então faz por livre e espontânea vontade. Diz ele que vai reduzir despesas. Eu acho que tem outras áreas para reduzir despesas. Tem outras áreas. Eu vejo excesso de diárias, de idas a Brasília, de passagem de aviões, etc., etc., que poderiam ser reduzidas.
e não onerar e não prejudicar os servidores públicos municipais. O meu voto vocês têm. Tem que arrumar mais gente para votar com a gente. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o líder de bancada. Bancada do Glaci Silvestrin, bancada do Partido Liberal, PL. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria de me pronunciar dizendo de que a gente sabe que tem o Fundo de Previdência, né, federal, estadual e municipal. O nosso Fundo de Previdência, ele é próprio, que nós descontamos todos os meses para poder ter esse fundo de previdência. Temos que analisar que teve, sim, vários erros no passado. Aplicações mal feitas, daqui a pouco vantagens excessivas para alguns. Hoje temos altos salários para alguns e para outros não, né? Tem diversas diferenças de salário, né? Então, eu entendo que esta mudança, eu, como servidora, e colegas de vocês, entendo que não seria necessário. Eu acho que teria outras formas da gente rever essa situação, porque vai impactar na vida de cada família, né? E só quem tem pessoas idosas, que nós vamos ficar idosos também quando se aposentar, sabe o quanto é necessário, às vezes, esses recursos. Mesmo que, embora não vai mexer na aposentadoria, mas vai mexer nos pensionistas, né? Quem é pensionista vai precisar de recursos para poder se manter, sabendo que a gente a vida inteira contribuiu. Então, é injusto chegar agora no final e tirar esses direitos do servidor. Teria que ter uma outra forma da gente rever, de buscar esses recursos de aplicações mal feitas, ver alguma forma da gente rever esse dinheiro que a gente perdeu por má gestão do nosso dinheiro, né? Então, eu quero dizer que vocês podem contar comigo, independente de qualquer coisa, vocês têm o meu voto é favorável a derrubar, que esse projeto não passe pela Câmara aqui. Tá? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi, líder do PDT. Obrigado, presidente. Então, fazendo uso do meu espaço de liderança aqui também, eu quero falar sobre esse assunto que eu acho que é extremamente importante, que é essa pauta das pensões. E aí, para ficar muito claro que aqui tem dois lados, né? Que uma é a narrativa do governo, dizendo que se cortar as pensões, Benhur, não vai ter dinheiro para investir, né? Em educação, em saúde, em segurança. E do outro lado, então, os servidores, né? Pedindo que se faça novamente, então, o cálculo atuarial que está defasado, segundo as informações. Também que não corte, né, os direitos já adquiridos anteriormente. Então, é importante falar que ninguém é bobo aqui, porque não é falta de recurso. Nós vamos votar nos próximos dias o orçamento para 2026, 595 milhões de reais. Então, não é falta de dinheiro. É 1.600.000 por dia em Farroupilha. Então, assim... Então, o prefeito não pode colocar no servidor a culpa do desequilíbrio fiscal do governo dele. Não é no servidor público que ele tem que colocar. Então, o nosso voto, o voto da bancada do PDT, é contrário, sim. Eu estou do lado dos servidores porque vocês não podem ter os direitos de vocês retirados. E a pensão é num momento de maior fragilidade. É no momento em que a família precisa desse amparo. Ninguém quer falecer, ninguém quer perder um ente querido, mas isso acontece a todo momento. Então, com toda certeza, o nosso voto é contrário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia, líder da União Brasil. Colegas vereadoras, colegas vereadores, aos servidores aqui presentes, à imprensa, os que nos acompanham pela internet. Eu também quero falar desse projeto que foi pedido vistas. E eu vou ser bem sincera com vocês.
esse é um tipo de projeto, presidente, que não deveria nem entrar nessa casa, para começar. Eu estava fazendo algumas anotações aqui e eu entendo que nesse momento é um péssimo presente de Natal para vocês, tá? E por que eu digo isso, presidente? Porque aprovar esse tipo de projeto é colaborar com o governo que está tentando tirar o direito desses trabalhadores aqui, tá? E mais, responsabilizar vocês, como eu já disse na minha fala anterior, por erros do passado, tá? E alguém se lembra aqui da dívida de 16 milhões? Será que alguém se lembra? Então, eu vou deixar bem frisado isso, porque esse projeto é penalizar vocês por erros que estão lá no passado. E isso tem que ser lembrado e relembrado, tá, Damati? É claro que a gente precisa entender também que CCs, prefeitos, secretários, eles são como chuva de verão, né? Passa e quem fica são os servidores que acabam lá tendo que aguentar, por vezes, erros que as gestões deixam, certo? Então, é preciso aqui a gente entender que hoje, na verdade, eu vou falar de uma coisa que eu falei no passado também, mas eu consigo entender por que o Valdecir, que quando se aposentou e continuou como CC, hoje ele também se retirou, né? Ele resolveu sair do cargo dele porque ele não queria ficar nessa mácula e levar para o resto da vida dele a retaliação dos benefícios dos servidores. E eu vou dizer, eu assumi essa cadeira legislativa não para ser um chaveiro do prefeito, mas para defender a população. E mais, defender o que é de direito da nossa população. E o meu voto vai ser sempre a favor de vocês que continuam lá, independente de cada gestão. Vocês podem contar com a vereadora Fernanda Correia, da bancada do União Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar sobre ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Bom, pessoal, quero fazer uso da palavra aqui, um pouquinho de atenção. Eu sei que os ânimos estão à flor da pele e é notório, é legítimo, porque ninguém quer ser prejudicado. A gente vai ver agora as mensagens de parabéns. Já veio as mensagens do parabéns pelo Dia do Servidor, vai vir o Natal, mas com presente indigesto, né? Papai Noel vai estar levando uma fatia dos direitos de vocês. Que vocês não têm culpa de pagar essa conta, né? Então, o que acontece, pessoal? Obviamente, evidentemente, como eu já havia dito alguns dias atrás, na legislatura passada, eu defendi, sim, os servidores municipais. Muitas vezes eu votei vários projetos sozinho contra a contratação temporária, porque eu defendi concurso público. É só procurar no histórico da Câmara, tá? Porque eu acho que o serviço público é fundamental. É clichê, sem servidor público não há serviço público. De fato. Mas eu fico pensando, e depois que for aprovado, como é que vai ser o psicológico, o emocional e a vontade, o bem-estar, aliás, o mal-estar que vai ser causado, né? E não é falta de dinheiro, gente. Olha só, no mandato passado se gastou mais de R$1 milhão com decoração de Páscoa de Natal. Quantos turistas trouxeram para Farroupilha? Nenhum. E não venho com papo furado, isso aí não existe, né? Então, assim, dinheiro tem.
basta elencar suas prioridades. E um município que anda para frente é um município que valoriza quem produz. E é isso que a gente precisa. E volto aqui a falar, daqui de uns dias vocês vão ver na imprensa superávit do município. Quando corta do servidor, quando falta produto de limpeza, quando falta papel higiênico, quando falta produtos nas escolas, que eu sei, produtos nos setores, reformas que ficam, né? Quando se anunciam várias coisas e não são cumpridas. Então, contem comigo, eu vou votar contra todos os projetos que não forem de interesse a vocês. E digo mais, tem que mobilizar mais. A galera tem que sair da zona do conforto, porque sem luta não há vitória. Vamos pra luta! A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. O que eu faço uma leitura aqui? Não tem outra forma de vocês garantir que não passe esse projeto. É insistentemente conversar com os vereadores que representam o governo aqui. Não tem outra maneira. Eu estou aqui há 4 mandatos. Alguém falou que o voto é do Roque. Não se preocupem com isso. Não se preocupe com o voto agora. Agora quem precisa do voto são vocês. É vocês que precisam do voto agora. Aqui, cada vereador que está aqui entrou para representar uma parcela da sociedade. Tá? E o voto nosso, ele pode ser decisivo. O voto nosso, ele pode ser decisivo nesse projeto. Então, vocês não devem descansar. Para nós, vocês não precisam se preocupar. Pressione os vereadores do governo para que eles possam fazer a representação adequada para cada um e para cada uma que aqui está. Porque fazer discurso aqui de que defende o servidor e na hora do voto votar contra é demagogia. É demagogia. Então, lembrem disso, assistam isso, às sessões da Câmara, porque arrancar elogios quando está numa festa é fácil. O difícil é você mostrar quem você é quando lhe oferece o lado mais duro da vida, que é mexer nos direitos de vocês. É a escolha. Você pode estar com o governo ou pode estar com os servidores. Aqui não é dizer que são contra o governo, mas eu acho que o governo poderia ter escolhido outros mecanismos para arrecadar. Por exemplo, esse projeto que tem aqui, ó, ele é desse tamanho aqui, ó. É isso aqui, meia folha, que vai mexer na vida de todo servidor. Não há uma justificativa plausível, um cálculo, uma atualização do cálculo atuarial, por exemplo. Eu acho que teria outros locais para se buscar redução de despesa. Então, eu peço novamente, para concluir, senhor presidente, com a sua benevolência aqui, façam o trabalho de vocês. Convençam os vereadores, uns 2 vereadores, para não passar esse projeto. Aí está feito. Aí não vai nem ter problema nenhum. O final do ano vai ser tranquilo. Obrigado, vereador. A palavra... Os caras estão olhando o vereador falar e ficam pegando placa de CPI. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação, pessoal. Informamos que amanhã, dia 3, às 18 horas, teremos audiência pública aqui nesta casa para tratar do projeto de lei do Executivo número 44, que estima a receita e fixa as despesas do município para o ano de 2026. Eu vou ter que encaminhar essa aqui.
encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, a emenda aditiva número 01 de 2025 ao projeto de lei do Legislativo número 42 de 2025. O projeto de lei do Legislativo número 48, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, as emendas supressivas número 01, 02 de 2025 ao projeto de lei do Executivo número 39 de 2025. Também solicitamos às bancadas que indiquem integrantes para comporem a comissão especial para parecer e análise dos projetos da resolução número 01, 02 e 03 de 2025, conforme o nosso regimento interno. Também informo aos nobres pares e à população que a tomada de contas do Legislativo do exercício número 2023, da gestão do vereador Maurício Belaver, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Também convidar e reforçar a todos os senhores para amanhã, às 18 horas, nesta Casa Legislativa, audiência pública referente ao projeto de lei número 44 de 2025, que estima a receita e fixa despesas para o ano de 2026. Também a todos os senhores e a toda a população que nos acompanha, na próxima segunda-feira teremos a sessão solene em homenagem ao aniversário de emancipação do município de Farroupilha. Questão de ordem ao vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, uma questão de ordem. Após a sessão solene do município, eu acho que é determinante e fundamental que tenha sessão ordinária, porque não dá para ficar 2 segundas-feiras diretas com sessão solene. Nós tivemos ontem uma sessão solene e tem mais outra. A sessão vai durar 15, 20 minutos. Portanto, peço que se quiser coloque em votação, mas eu acho que é fundamental, porque é muito pouco tempo de debate público de interesse para mais uma, inclusive é uma sessão solene que nem prevê em forma de lei. Tá? Então, segue. Obrigado, vereador, pela sua solicitação, mas eu já consultei, vereador, tendo em vista que a sessão ordinária ela vai até às 22 horas. A nossa sessão ordinária vai até às 2 horas, às 22 horas. Então, orientação da Casa, do Executivo, que nós fizemos lá atrás né, vereadores? E o regimento, ele, teoricamente, se for a partir das 22, e aí não cabe uma sessão. Não é isso. É que a sessão solene fica até as 22 horas, é isso. Então não é possível. Tá? Mas obrigado pela sua colocação. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos os senhores pelas manifestações também. Uma boa noite.